Olá, meus irmãos e amigos aqui do canal do YouTube. Mais uma vez eu estou aqui para a glória de Deus e hoje eu vou falar algo que o Senhor compartilhou comigo nesse exato momento, que é sobre o medo. A gente vai entender um pouquinho mais, né, conforme a visão aqui bíblica, quais são as consequências do medo em nossas vidas, né, quando a gente deixa ser dominado por ele. Amém? E eu vou ler aqui em Mateus, o capítulo 14, somente do versículo 25 ao 33, porque é um texto bem grande, que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Começando do 25, que diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente escuta aqui, né? A gente lê duas vezes a palavra medo aqui nesse texto. E os discípulos estavam pescando, né? E aí, quando de repente eles olharam para o mar assim, viram uma pessoa vindo caminhando sobre as águas. Então eles ficaram aterrorizados, de medo, tiveram muito medo e começaram a gritar pensando ser um fantasma. E com certeza, se fosse eu ou você, eu acho que a gente também teria essa mesma reação, né? A gente ia ficar com muito medo. E aí Jesus percebeu o medo dos discípulos e começou a falar assim: Não temas, sou eu, sou Jesus que estou aqui andando sobre as águas. E aí Pedro, ouvindo aquela palavra, né? Pedro, ele teve assim um bom ânimo, né? Ele teve força. Ele falou assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir contigo sobre as águas. E aí o mestre falou: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, quando Pedro, ele olhou para o lado e viu a força das ondas do mar, né, das águas, o vento soprando e o mar ficando agitado, Pedro, ele teve o quê? Como diz a palavra de Deus, ele começou o quê? A ter medo. Preste bem atenção que no momento que Pedro saiu do barco, ele começou a caminhar normalmente, mas depois que ele começou o vento soprar e as águas do mar ficarem assim turbulentas, veio o medo. E a partir do momento que ele sentiu medo, foi o momento que ele afundou. Tá bom? A partir do momento que ele fixou seus olhos na situação que estava cercando ele ao redor. Quando ele viu a força do vento, ele teve medo e foi o medo que fez Pedro afundar. Ele não olhou para Jesus, os seus olhos não ficaram fitos em Jesus. Ele olhou somente para a situação que estava à sua volta e por isso teve medo e afundou. E é isso que acontece com a minha vida e com a tua vida quando a gente deixa o medo dominar a cada um de nós. Quando a gente deixa o medo dominar a nossa vida, a gente fica paralisado, assim como Pedro ficou paralisado e afundou. E também a gente começa a afundar. Certas áreas da nossa vida onde a gente tem medo, começa a não dar certo. Seja o nosso ministério, seja o nosso casamento, seja a nossa área financeira, seja o nosso relacionamento, né, amoroso, a nossa família, qualquer área da nossa vida onde a gente começa a ter um medo muito grande, a gente começa a ficar paralisado e devido a gente ficar paralisado, a gente começa a afundar. Preste atenção também que Pedro, ele não fixou seus olhos em Jesus, ele olhou somente a situação do lado, que o mar estava agitado e o vento estava muito forte. E a partir do momento que a gente começa a olhar as dificuldades que nos cercam, as dificuldades que cercam a nossa vida e a gente tira os olhos de Jesus, a gente passa a ter medo. E isso é muito complicado porque o medo ele nos faz afundar, né? Certas situações, nos faz desistir. Os projetos na nossa vida começam a não dar certo, a dar errado, porque a gente está paralisado. Quando a gente está paralisado, a gente não consegue fazer nada, a gente não tem reação nem de sair do lugar. Que foi o que aconteceu com Pedro. Ele ficou sem reação de sair do lugar e por isso ele afundou por causa do medo.
Então, nessas horas, a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que decidir. Porque tem duas formas. Ou a gente deixa o medo tomar de conta da nossa vida, ou a gente simplesmente vai, com os olhos fixados em Jesus, fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. A gente vai mesmo com medo, mas a gente vai. Mesmo com medo, a gente vai fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque quando a gente vai, a gente está demonstrando para o Senhor que a gente está com fé que a gente vai chegar lá no nosso alvo, que a gente vai conseguir, porque os nossos olhos estão fitos nele. E se a gente olhar somente para as situações que estão à nossa volta, a gente vai ter medo e a gente não vai conseguir. Eu, por muito tempo, eu fiquei paralisada em algumas áreas da minha vida por medo. Eu era uma menina que tinha muito medo, tinha medo de tudo. Então, por causa do meu medo, eu ficava paralisada e não conseguia ir adiante. E a partir do momento em que eu tirei os meus olhos das situações que estavam à minha volta e comecei a olhar somente para Jesus, eu não me importei mais com as dificuldades que estavam me cercando. Os meus olhos estavam em Jesus e eu queria chegar no alvo. Eu queria chegar onde ele estava, eu queria segurar na mão dele. E assim eu fui conseguindo e assim eu estou aqui. Eu estou liberta do medo? Não, eu ainda tenho medo de muitas coisas. O medo ainda me paralisa? Sim, às vezes eu fico um pouco paralisada, mas a partir do momento que eu tiro os meus olhos da dificuldade e olho para Jesus, eu consigo avançar. E é essa mensagem que eu quero passar para você, que você tire os seus olhos dos problemas, das dificuldades. Não deixe o medo te impedir de viver, te impedir de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Seja no seu ministério, na sua família, não sei qual é a área, mas se Deus colocou algo no teu coração para fazer, algo que você está gerando no teu coração aquele desejo, não deixe o medo te paralisar, as vozes vindo na tua mente, você acreditar naquilo que vem na tua mente, que muitas vezes é o inimigo dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Ele começa a colocar medo na nossa mente. Às vezes a gente está com um projeto no nosso coração que o Senhor colocou, e aí a gente começa, a gente mesmo, né, da nossa mente, mas só que não é da gente, não é assim algo que vem do fundo assim do nosso coração. Muitas vezes é algo que o inimigo coloca no nosso pensamento, dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai chegar lá. Às vezes são pessoas, né, que se levantam e dizem: olha, isso daí não vai dar certo, você não vai conseguir chegar lá, isso daí é muito difícil para você. E a gente começa a crer naquelas palavras negativas. É quando pensa que não, a gente está paralisado, a gente não consegue mais ir para frente, avançar, não sai do lugar, fica ali parado e as coisas simplesmente não acontecem na nossa vida. Então, que você venha olhar para Jesus, fitar os seus olhos em Jesus, e seja lá qual é o teu medo, o medo que você está passando agora, que está te impedindo de viver, te impedindo de avançar, repreenda em nome de Jesus. Abre o teu coração para o Senhor, diga: Senhor, me ajuda, segura minha mão, eu quero avançar, eu quero caminhar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que mesmo quando a gente afunda, que mesmo quando a gente fracassa, Ele segura nossas mãos e nos ergue de novo. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma frase que eu vi no Facebook, um tempo desse, que realmente me marcou, que diz assim: só anda sobre as águas quem tem fé para sair do barco. E é verdade. Tem muitas pessoas que criticam o apóstolo Pedro, né, porque ele afundou. E se fosse eu e você, será que a gente não tinha afundado também? Hein? Nós somos seres humanos, a gente não é perfeito. Mas eu admiro Pedro porque ele teve coragem de sair do barco para ir até Jesus. Ele teve coragem, ele foi com força, com ânimo. O único defeito foi porque ele começou a olhar para as situações que estavam à sua volta e ele ficou com medo. E é isso que acontece com a gente também. Então, não vamos deixar o medo nos dominar. Eu ouvi falar também uma vez dessa, uma pessoa, eu não sei onde foi o comentário, mas eu ouvi alguém dizendo assim: todo mundo tem medo, e isso é verdade. A diferença está em deixar o medo nos dominar ou não deixar o medo nos dominar. Mesmo com medo, a gente ir e fazer. E assim Deus abençoa. Porque eu e você, a gente não é livre do medo, nós somos seres humanos, mas a partir do momento que eu decido, eu escolho, eu não vou deixar o medo me dominar. Eu vou assim mesmo, porque eu sei que o Senhor é comigo, amém? Que essa mensagem te encoraje e fique no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor e até o próximo vídeo, tá bom? Deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha, para que você me ajude a levar a palavra de Deus adiante, amém?